Eu fui checar agora, porque a gente estava aqui batendo papo e eu pensei, gente, o microfone tá ligado. Não tá não. Eu me senti que ali que Você teria nos avisado. A gente estava falando só coisa boa. Tá? Não, é sempre bom, né? A gente tá acostumado a ver esses escapes de som de jornal, assim. Mas fica à vontade aí, tá? Tá tudo bem? Bem? Eu vou deixar isso aqui já aqui, porque se você daí quiser usar, não sei como você prefere. Olá, bom dia. Obrigada a todas as pessoas que estão aqui para essa conversa com o autor
com o professor Ricardo Fabrino, que está aqui ao meu lado, Ricardo Fabrino Mendonça, a quem eu hoje tenho o enorme prazer de apresentar, conduzindo um pouco a nossa conversa com ele. A gente falava aqui sobre como esses espaços, esses momentos são especiais na minha percepção, e Ricardo concordou comigo, porque eles permitem um outro tipo de interação, né? A gente se lê, a gente se encontra apresentando paper, a gente, enfim, se encontra em momentos em que a gente tem ali funções muito claras, né? Mas me parece muito especial que a gente possa estar aqui hoje para conhecer um pouco mais a trajetória do Ricardo, escutá-lo e também ter a possibilidade de vocês interagirem com ele sobre a trajetória dele, o trabalho que ele tem feito e que tem sido tão importante para a área de ciência política, para a área de ciências sociais no Brasil, para a área de comunicação. A gente combinou da seguinte forma: eu vou fazer uma apresentação muito breve do Ricardo, porque a ideia é justamente que ele possa falar sobre a trajetória dele, né? Então, não cabe muito ficar aqui fazendo uma apresentação mais extensa. E daí nós vamos fazer rodadas, né? Eu vou fazer algumas questões para o Ricardo, nós combinamos 4 rodadas breves, e aí eu vou abrir para vocês fazerem as questões que tiverem para o Ricardo, e ele reage de volta e a gente fecha a sessão. Então, a gente vai chegar nas questões de vocês, a gente começa pelas minhas, né? Eu tenho esse privilégio de estar aqui, poder fazer as minhas questões para o Ricardo, mas vai chegar o momento de vocês poderem fazer as de vocês. Então, muito brevemente, porque as questões, elas justamente têm uma relação direta com a trajetória do professor Ricardo Fabrino Mendonça, eu vou só, então, né, acho que quem está aqui provavelmente sabe disso, o professor Ricardo é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, né, do Departamento de Ciência Política da UFMG. O Ricardo tem uma característica, eu acompanho a trajetória do Ricardo há muito tempo, então, além do especial que eu considero para a área, então, é especial pessoalmente para mim também estar aqui, vendo o Ricardo nessa posição. Vi o quanto o professor Ricardo trabalhou ao longo dos anos, desde que eu o conheci, quando ele era um doutorando, né? Lá vai tempo. E o trânsito que ele fez, né? Porque o Ricardo tem uma graduação em comunicação social, fez um doutorado, que foi um doutorado direto, né, Ricardo, em comunicação social, nos 2 casos na UFMG, trabalhando já com temáticas, e daqui a pouco falo sobre isso, que seriam muito relevantes para toda a trajetória dele, e só assim, porque daí nas minhas questões tem algo também de uma apresentação da trajetória, e aí ele vai poder falar, eu, olhando o currículo do Ricardo, porque por mais que eu acompanhe, né, desde que ele é um doutorando, e saiba o quanto ele é envolvido com aquilo que faz, é alguém realmente muito profundamente envolvido, eu diria, com a vida acadêmica, né? Eu vejo o Ricardo dessa forma, e eu estava olhando o currículo dele, porque, obviamente, acompanhar é uma coisa, outra, sobretudo, quando é alguém tão produtivo quanto ele, é a gente saber os detalhes, etc. E teve uma coisa que me chamou a atenção, que eu achei muito interessante. O professor Ricardo publicou 79 artigos desde 2006. Então, não é assim, ele publicou 79 artigos, ele publicou 79 artigos desde 2006. Eu fiz uma continha, assim, bem, né? Então, é uma média de mais de 5 artigos por ano nesse período, né? O que dá uma medida de por que ele é tão jovem e está aqui nessa conversa com o autor, como alguém que tem uma obra sobre a qual conversar com a gente, né? É uma trajetória, é uma obra que tem tido, de fato, impacto, além de ser alguém cujo envolvimento com a vida acadêmica, no meu entendimento, passa centralmente por uma configuração profissional, subjetiva, como professor, né? Então, Ricardo é um pesquisador, é um autor de uma obra, e é um professor, e nas minhas interações ao longo da vida com o Ricardo, essa forma de dialogar com estudantes, com colegas, que é a de um professor,
de fato, com tudo que isso envolve, alguém que escuta, que tem mas ao mesmo tempo tem um papel assim que ele assume com muita responsabilidade, né? É algo que me parece muito forte em quem ele é, né? Como intelectual, como alguém que tem contribuído tanto para a nossa área. Então, feita essa breve apresentação, eu passo para algumas questões, vou uma a uma, e passo o microfone para o Ricardo, que afinal é quem a gente quer escutar hoje, né? Então, eu começo, Ricardo, mencionando muito brevemente que na sua trajetória, eu falei aqui quando fiz a apresentação só do fato de que você fez a graduação e o doutorado em comunicação, né? Mas vai muito além disso o trânsito que você tem feito, né, por diferentes campos disciplinares e o papel mesmo da transdisciplinaridade na sua obra, né? Então, você tem, de fato, dialogado com diferentes campos e isso é conformador do seu trabalho. As suas agendas de pesquisa, sua produção, revelam isso, né? Que é algo que conforma, de fato, o que ele tem feito. Seus artigos e projetos discutem agendas que são parte do seu trabalho desde o doutorado, né, em que a organização coletiva, o ambiente comunicacional e as formas e potencialidades da deliberação são relevantes teórica e empiricamente. Um eixo que me parece identificar a sua produção, e depois você comenta se você concorda com isso, é a preocupação com a qualidade da democracia. Algo que mais recentemente incorpora o problema dos desafios correntes a valores e instituições democráticas. O que é muito interessante é que essas agendas e preocupações, elas foram sendo construídas de maneira, como eu dizia, fundamentalmente transdisciplinar. E isso vem só se expandindo na obra do Ricardo, né? A produção mais recente dele dialoga, por exemplo, com a computação, em artigos como The Infrapolitics of Algorithmic Resistance, né, a infrapolítica da resistência algorítmica, publicada na revista Communications of the Association for Computing Machinery, em 2023, ou o artigo Governing Artificial Intelligence Through a Social-Technical Lens, publicado na IEEE Internet Computing também em 2023. Também é um exemplo importante disso o livro que Ricardo publicou recentemente com Fernando Filgueiras e Virgílio Almeida, Algorithmic Institutionalism, The Changing Rules of Social and Political Life, né, publicado pela Oxford University Press em 2023. Mas não para aí, o Ricardo dialoga com a biologia, em artigos sobre disputas relativas às agendas ambientais, discute o movimento antivacina e tem trabalhado com pesquisa em torno de edição genética, que é algo que eu não saberia explicar para vocês o que é, mas eu espero que ele possa nos ajudar a compreender, né? Isso para não falar de um pé na comunicação, que permanece, não ficou só lá atrás na formação dele, e do interesse pela filosofia, que também atravessam toda a trajetória dele. Como é que tem sido, Ricardo, travar todos esses diálogos, né? E pensando nesse teu diálogo com a computação, com a biologia, qual é o papel hoje, no teu entendimento, das ciências sociais diante das tecnologias algorítmicas, né, e do desenvolvimento acelerado de novas possibilidades para a inteligência artificial, que é uma questão com a qual nós estamos todos tentando lidar, tentando ter linguagem para lidar com ela. Inclusive, o Ricardo já está lidando com isso faz algum tempo, né? Então, eu passo o microfone a ele, agradecendo por poder estar aqui dialogando com você e com vocês hoje. Obrigado, acho que pode ser sem isso. Que aí eu olho para você e... Obrigado, Flávia. Acho que queria começar agradecendo, de uma forma mais geral, a Unpox, pela oportunidade de participar dessa sessão. Queria dizer que ano passado eu assisti justamente a Flávia nessa sessão e achei um momento super bonito, super emocionante. Aí quando Mariana Chaguri me escreveu, eu falei, que isso, eu não tenho nem roupa para essa sessão. Então vamos com a Flávia, que a Flávia me ajuda aqui. Mas queria agradecer, porque acho que é um momento super emocionante, de fato, e hoje de manhã, pensando um pouco, agradecendo um conjunto de pessoas, do departamento, do grupo de pesquisa, que eu acho que fazem parte das colaborações, que fazem parte desse momento que é bastante especial, essa possibilidade de conversa, né? Então, queria agradecer tanto a Flávia pela introdução carinhosa, gentil e generosa, como a Unpox, em nome da Mariana, pelo convite para participar e para estar aqui nesse espaço, nesse momento.
Entrando na pergunta que você me coloca, Flávia, de fato, uma dimensão substantiva e uma dimensão prática dessa questão da transdisciplinaridade. E eu acho que, de alguma forma, eu sempre tive alguma dificuldade com fronteiras disciplinares muito bem estabelecidas. Porque eu entendo, fundamentalmente, que eu me pauto, assim, o que me orienta são problemas de natureza teórica que me atraem para vários fenômenos. E eu sou muito curioso, assim, eu gosto de me voltar para várias coisas, mas para discutir um conjunto de questões que me interessam. Assim. E aí eu fiquei lembrando, né, quando a gente falou da transdisciplinaridade, eu acho que tem várias coisas, e assim, eu vou citar mais algumas que são interessantes. A primeira pesquisa que eu participei como aluno de iniciação científica foi sobre iconografia de livro didático de história. A tese de doutorado é sobre hanseníase, com uma inspiração etnográfica, mas um pé muito forte na filosofia, na comunicação, mas que é o que me abre à frente da teoria política, da filosofia política, né? E eu lembrei de um episódio muito interessante da Ampox, porque eu também tenho essa... Eu participo da Ampox desde 2006, eu sempre venho para um GT e eu fico no GT, eu não circulo entre GTs para criar discussão. Mas eu já coordenei GTs diferentes, e quando eu não estou coordenando, tem anos que eu abro frentes inesperadas. Então teve um ano que eu estava trabalhando com questões de protestos, e aí tinha um GT sobre movimentos sociais e emoções. E aí eu fui, sem conhecer ninguém, né? Mandei trabalho, fui aceito, fui. E aí as pessoas olhavam para mim, mas esse é um GT da antropologia, você não é da ciência política? O que você está fazendo aqui? Ué, gente, nós estamos trabalhando com o mesmo fenômeno, é importante abrir essa discussão. Mas pensando um pouco nessa questão, eu acho que isso tem um custo. Isso é um custo de duas naturezas. Assim. O primeiro custo, e quando eu penso um pouco na minha trajetória, eu acho que tem um custo de as pessoas identificarem o que eu faço. Porque são muitas áreas de interesse. Então, o que o Ricardo faz? Ele fala um pouco de várias coisas, né? E o que costura essas várias questões, eu vejo muito sentido. Eu confesso que eu não vejo essa dispersão. Porque eu estou sempre escrevendo sobre, e talvez nessa ordem, sobre justiça, democracia e discursos. Essas três coisas, estudar a justiça, pesquisar a teoria da justiça, pesquisar a democracia e pesquisar discursos, acabam levando para vários lugares, para vários fenômenos, e a curiosidade, de alguma forma, acaba puxando para falar sobre esses fenômenos e para fazer essas discussões variadas, né? Mas existe esse custo de ser percebido como disperso, de ser percebido como atuando em frentes diversas, né? E de ter que construir, muitas vezes, esse lugar. Olha, eu falo sobre justiça, eu falo sobre democracia, eu falo sobre discurso, e como que eu consigo falar sobre essas coisas sem falar sobre edição genética? Não tem jeito. Como que eu vou falar sobre essas coisas sem falar sobre inteligência artificial hoje? Ou sem falar sobre as tantas exclusões, que foi o que me levou à hanseníase, né? Ou sem falar sobre mídias sociais, ou sem falar sobre livro didático, né? Eu acho que os fenômenos que instigam a curiosidade são jeitos de construir argumentos de fundo teórico sobre justiça, democracia e discursos, né? Que eu acho que costuram os vários lugares, as várias frentes. Mas tem um custo também que é prático, né? E eu confesso que é um custo pesado, assim, porque essa inserção transdisciplinar, ela acaba demandando presença em muitos fóruns, com muitos diálogos com áreas diferentes, com a construção de um lugar em áreas diferentes, né? Que muitas vezes é um custo e é um peso, assim, se torna bastante oneroso. É muito agradável também, porque você circula, uma das características boas do nosso trabalho da vida acadêmica é a nossa possibilidade de encontrar gente o tempo todo e de estar sempre em contato com a novidade que vem dos estudantes, das estudantes, né? Então a gente está sempre, eu pelo menos acho, se renovando na possibilidade de contato com o outro. Mas existe esse custo de fazer esse presente. Minha chefe de departamento brincava comigo há pouco, falou assim: semestre você viajou bastante. Eu falei, 12 vezes, Cláudia. Porque são essas várias frentes, né?
Agora, passando para a sua segunda pergunta, você pergunta sobre inteligência artificial, e aí eu faço esse movimento, né? É curioso também, a discussão sobre inteligência artificial ela veio de um convite. Começa com essa relação, o professor Fernando Filgueiras, da Ciência Política, o professor Virgílio Almeida, que é uma figura bastante central da computação no Brasil, né? Muito importante na estruturação de políticas de governança da internet no Brasil, foi assessor de tecnologia da Presidência da República, é uma figura bastante relevante. E começa com uma preocupação da ciência da computação de trazer as ciências sociais para o cerne do debate. E foi muito curioso, assim, isso é legal colocar. Porque ao mesmo tempo que eu vejo muitos colegas das ciências sociais, da ciência política, absolutamente encantados com a potencialidade das tecnologias para resolver todos os problemas analíticos, eu vi o povo da ciência da computação absolutamente amedrontado e perturbado com a necessidade de discutir as implicações sociopolíticas e éticas do que estão fazendo e do que não era central para essas discussões. Que a gente ofereceu uma disciplina em conjunto nos 2 programas de pós-graduação, de computação e de ciência política, em que estávamos os 3 presentes nas aulas, e daí deriva o livro, que é o Institucionalismo Algorítmico, Changing Rules of Social and Political Life, que é uma proposta de uma leitura institucionalista sobre algoritmos para tentar entender seus impactos sociopolíticos e, de alguma forma, pensar a democratização de algoritmos como absolutamente necessária para pensar a democracia no contemporâneo. Então, a discussão de democracia é muito central e fecha o livro. Mas é curioso, e aqui eu queria terminar com um ponto, desculpe se eu estiver me estendendo, que disso desdobrou uma série de outras discussões, né? Então, daí nasceu um projeto que é mais centrado em tecnologias complexas e democracia, que aí tem a questão de inteligência artificial e da edição genética, mas da inteligência artificial para pensar pensar de alguma forma o impacto de inteligência artificial na democracia, as tentativas de uso de democracia para repensar a inteligência artificial e, de alguma forma, pensar a regulação, pensar a opinião pública. E o que me interessa particularmente é pensar as formas cotidianas de resistência, as relações de poder estruturadas por essas tecnologias complexas. E aí de inteligência artificial tem um bocado de coisas muito interessantes e divertidas para falar sobre formas de resistência a tecnologias complexas. Mas dessa discussão, e aí a vida eu acho que faz isso um pouco com a gente, né? Nasce uma preocupação da universidade, a UFMG convida para fazer, olha, precisamos discutir uma política de inteligência artificial da universidade, porque todos os professores, alunos, servidores, a gente está meio... E aí cria-se uma comissão, depois tem uma comissão permanente para a estruturação de políticas de inteligência artificial, que aí eu fui convidado para presidir essa comissão, falando, não, gente, tem que ser alguém da computação ou do direito, né? Eu só estou discutindo democracia, né? Mas acho que tem essa preocupação que vai se estruturando, entender e pensar politicamente essas tecnologias e de pensar esse espaço nosso cotidiano da universidade. Eu acho que a transdisciplinaridade vai me puxando, por uma curiosidade, que portas vão se abrir para pensar democracia, justiça e discurso. Acho que são essas coisas. Faz sentido, Flávio? Tá. Chiando? Estou dizendo para o Ricardo que eu não percebi chiar nada, acho que estava dando para ouvi-lo bem, né? Eu estava ouvindo muito bem aqui. Obrigada, Ricardo. E sim, acho que a gente está entendendo, né? Dentro do que a gente tem a possibilidade de entender. Achei muito legal você ter trazido essa relação entre a tua agenda como pesquisadora, a tua produção e esse trabalho na instituição em que você atua, na UFMG. E não só, né? Assim, a gente sabe que você é alguém que tem um envolvimento muito importante com a área, mas é muito interessante perceber essa conexão mais direta entre a agenda e uma atuação, sobretudo num tema que hoje é um desafio para a gente cotidianamente, né? Que a gente vai ter que encarar, e que bom que é ter alguém que possa nos ajudar a pensar isso dentro das instituições e na área. Então, acho que a gente agora tem que fazer um outro fórum para escutar o Ricardo especificamente sobre
isso, pensando, né, os desafios para as ciências sociais das tecnologias complexas, né? Ele falava na relação com formas de poder e resistência. Bem, quando eu conheci o Ricardo, que ele era um doutorando na área de comunicação, ele claramente já era alguém que tinha uma identidade como teórico, né? E, né, assim, muito claramente, não é só um interesse pela teoria, mas era alguém que estava produzindo, teoricamente, produzindo teoria já como um doutorando. E de lá para cá, o Ricardo passou a ser alguém, como ele falou, né? Ele transita, ele apresenta papers em diferentes GTs, mas ele tem uma atuação muito importante na área de teoria política, e é alguém que, então, minha segunda questão vai nessa direção, pode, me parece, nos ajudar a pensar sobre o que significa produzir teoria política no Brasil, produzir teoria política no Sul Global. E, ao mesmo tempo, o Ricardo, eu me identifico muito com isso, ele é alguém que faz teoria e faz pesquisa empírica sistematicamente, né? Então, ele produz teoria em agendas em que há pesquisa empírica. Eu estava olhando os seus artigos, é interessante, você tem artigos que são artigos com foco especificamente teórico, mas a maior parte da sua produção, e já desde a sua tese de doutorado, é uma produção em que a teoria está aliada, está conectada, né, à construção de desenhos de pesquisa empírica, né, e isso me parece muito interessante. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre o que significa para você, na sua trajetória, mas pensando também no nosso contexto de produção acadêmica, né? Produzir teoria política a partir do Brasil, a partir da América Latina, a partir do Sul Global, né? E se você podia elaborar um pouco como tem sido essa interação entre construção teórica e pesquisa empírica na sua trajetória. Obrigada de novo. Obrigado. Eu concordo com você, assim, e essa é uma das questões definidoras de identidade, né? Eu me entendo como alguém da área de teoria política contemporânea. Quando eu vou submeter projetos para o CNPq, que sempre são aqueles campinhos que tinha que mudar, né, gente? Mas, enfim, não é o espaço que eu tenho dificuldade, mas eu sempre tenho a teoria política contemporânea que é o lugar que eu me insiro. E eu acho que é exatamente por isso que, no meu jeito de pensar, de fazer teoria, eu dependo fundamentalmente de pesquisa empírica. Então, concordo absolutamente com a sua leitura, assim, né, de alguém que está querendo escrever sobre questões teóricas, que é, de alguma forma, pautado por uma curiosidade por questões teóricas, mas que, de alguma forma, precisa de fenômenos empíricos de formas variadas, né, para, de alguma forma, dotar de sentido essas questões teóricas. O que significa um tipo de produção científica diferente de várias outras. E aí depois a gente fala sobre isso, né? Mas pensando especificamente o que significa produzir teoria desde o Sul Global, eu acho essa pergunta muito importante por uma questão. Quando a gente se insere em redes internacionais, eu acho que frequentemente o que se espera de nós é que sejamos produtores de casos sobre o Sul Global, que falemos sobre as experiências específicas, que falemos sobre os fenômenos, que de alguma forma joguemos luz sobre uma realidade, um conjunto de experiências que possibilite amarrações teóricas externas feitas por outrem. E de alguma forma, e de forma um pouco intuitiva, eu acho que eu sempre recusei um pouco esse lugar, né? De que ser um pesquisador de teoria do Sul Global implica falar de um lugar nichado, implica frequentar lugares muito específicos, reservados aos latino-americanos, né? E sempre busquei, de alguma forma, trabalhar com agendas amplas, em que, obviamente, o nosso lugar do Sul Global aparece de duas maneiras, né? Em que esses fenômenos reverberam na construção das falas, em que o contato com as autoras e com os autores daqui também aparece de forma absolutamente estruturadora do jeito de pensar, das questões, do que se coloca. Então, eu acho que eu respondi um pouco pela negatividade, assim, né, pelo verso, né? Eu acho que produzir teoria desde o Sul Global
é colocar o Sul Global como um espaço também de produção de teoria, como um espaço de interlocução. E com o incômodo que isso gera, muitas vezes, de estar nesse espaço sem que você esteja falando aquilo que se espera que você fale, que é a construção desse lugar. Existe essa experiência lá no Brasil, existe esse... Mas quando você se propõe, de algum modo, a discutir teoria, informado por fenômenos, por realidades, obviamente sem negar essas questões, mas de alguma forma solicitando, forçando, colocando-se à disposição para um tipo de interlocução que não é esse do nicho de que eu falo desde o Sul Global e, portanto, eu falo desses fenômenos e, portanto, este é o lugar pré-definido sobre o qual eu posso falar, né? Eu acho que colocar-se em interação teórica para agendas mais amplas é algo que gera eu espero que gere algum deslocamento, alguma desestabilização e constrói um outro lugar, né? Nada, só para deixar claro, assim, nada contra de quem está especificamente explorando esses fenômenos, não é disso que se trata, mas isso é obviamente necessário, espero que você tenha pessoas de cada região produzindo conhecimento sobre ela de forma muito específica. Mas eu acho que é um pouco recusar o nicho também faz parte da construção de um lugar teórico do Sul Global, né? E pensando assim, acho que é um pouco o que eu tento fazer. Não sei se consigo não, mas tento. Porque é isso, né? É tensionar uma divisão global do trabalho intelectual em que, de fato, há um lugar pré-definido. É como as caixinhas disciplinares do CNPq, é uma caixinha para a gente na produção de conhecimento, né? Isso quando a gente é visto, lido, ouvido, né? Porque eu acho que são muitos esforços, isso é muito legal de ver, Ricardo, numa trajetória como a sua, né? Porque a gente fala nesse nomão da internacionalização, mas na prática de um pesquisador, isso significa um monte de coisas, assim, esforços de diferentes tipos para que seja possível encontrar parcerias que permitam construção, de fato, né, dialogada de conhecimento. Nessas parcerias, tensionar lugares esperados, né, de quem está num país como o Brasil, de quem está no Sul Global. E para quem produz teoria, o que significa produzir se recusando a ser alguém que simplesmente preenche o que, como falava Ricardo, esse simplesmente está errado, eu refraseio, né? Alguém que, né, opera com muito trabalho, né, mas alimentando, sei lá, base de dados a partir de casos específicos, porque isso também é muito trabalho, a gente sabe, mas há um tensionamento diferente quando está em discussão o framing teórico, né? Está em discussão como é que a gente discute, inclusive, o que é que faz sentido do ponto de vista teórico, por exemplo, para se lidar com os desafios da democracia hoje, né? Situados no Brasil, situados na América Latina, mas é muito legal. Isso conduz para algo que está aqui na minha terceira questão, embora nos traga para um nível, digamos assim, um pouco diferente do processo de trabalho acadêmico. Mas tudo isso é encarnado, né, gente? Tudo isso tem rotinas muito concretas, né? E eu acho esse espaço muito legal para isso também, porque eu acho que é muito interessante a gente saber como é que as outras pessoas trabalham, né? Como é que você trabalha, Ricardo? Como é que você faz tudo isso? Assim, como é que... porque a gente não tem só vida acadêmica, e a vida acadêmica da gente tem diferentes dimensões, né? Então, assim, como é que você integra esses diferentes aspectos da vida acadêmica, né? Como é que é a sua rotina? Assim, como é que você organiza a sua vida para pesquisar, escrever, avançar em projetos coletivos nacional e internacionalmente, preparar e dar suas aulas, porque eu falei desde o início que Ricardo é um professor, isso é uma coisa muito clara para quem o conhece, ocupar cargos institucionais que você também não tem deixado de ocupá-los, né? E assim, pensando nesse seu papel de autor, né, que eu comecei falando, inclusive, não pela questão numérica, mas porque são artigos muito relevantes e é uma quantidade muito significativa de artigos, e também capítulos de livro, e um livro recente. Como que você poderia nos falar sobre isso? Assim, como é que você vê essa sua posição de autor? Aliás, e aí te passo o microfone, essa é outra coisa que eu acho que a gente tem que tensionar, né?
se colocar nesse papel de quem produz teoria, de quem produz... Nós somos autores, não é só quem está no norte global que é autor, autora, né? Assim, mas o que é ser autor nessas condições de produção de conhecimento, né? Acho que seria muito legal a gente poder te ouvir sobre isso. Só queria te fazer uma correção. Você falou das várias atividades, esqueceu a principal, que é ser motorista de Uber mal avaliado. Porque basicamente eu estou o dia inteiro levando que estão reclamando atrás. Então, 11:08. Então, brincadeiras à parte. Assim, eu vou voltar e vou fazer um agradecimento de uma coisa que você falou, que eu acho que é importante assim, para mim. E você nunca tinha me falado isso, dessa percepção de alguém como professor. Porque essa é uma frase perigosa, mas eu amo dar aula. Eu amo dar aula. E, de fato, eu me penso mais como professor do que como autor. Porque eu adoro o espaço da sala de aula. Eu adoro o espaço de... Claro, não podemos ser ingênuos, tem muita coisa vinculada à disciplina que é muito chato, muito trabalhoso, muito... aqueles vários casos individualizados de avaliação no final do semestre, isso aí deixa a gente meio desesperado. Mas eu gosto muito do espaço da sala de aula, que é o espaço que, para mim, as coisas fazem sentido. Assim. Eu não sei se é porque desliga o celular e a gente fica absolutamente desconectado e pode cair o mundo, mas você está ali num tipo de interação muito específica, com um conjunto de pessoas disponíveis para pensar determinadas questões. Então, eu fiquei feliz que você me vinculou a esse lugar, porque é um lugar que me faz muito feliz, né? E eu acho que, como qualquer pessoa, a gente tem facilidades e dificuldades em várias coisas. Nem sei se é o espaço da gente revelar algumas delas, né? Mas eu acho, por exemplo, uma tarefa que para mim é difícil, embora necessária, tem várias pessoas aqui, mas confesso, orientar eu acho uma tarefa muito difícil. Porque a vida muito importante de uma pessoa com uma trajetória, que tem muitas expectativas, que acha que você tem as respostas, e que tem uma demanda muitas vezes grande, individualizada, de várias pessoas, um volume de leitura, e é uma tarefa que eu acho muito exigente, muito demandante, e que eu confesso vários momentos de dificuldade, assim, né? Eu também sou um leitor lento. Não sei se eu já te contei isso. Eu sou um leitor lento. Eu demoro para entender as coisas. Qual a diferença dele do que é lento e do que não é lento, né? Sou um leitor lento. Mas tem uma outra coisa que eu gosto. E aí eu lembro de você falar isso. Me perdoe o pequeno plágio, tá? Estou citando. Biroli 2023. A nossa articulação com a comunicação, Flávia também com o jornalismo, escrever é um ato muito libertador e organizador da cabeça. Então, em vários momentos eu já prometi assim, não vou escrever, esse ano eu só vou ler. Não vou, tem tanta coisa que eu estou trazendo, vocês não fazem ideia. Esse ano eu só vou ler, não vou escrever nada. Mas eu não consigo pensar sem escrever. E eu não consigo, de alguma forma, e a escrita, por mais, assim, ela é uma escrita que sai na medida em que estrutura pensamento. Eu gosto, mas eu preciso organizar a escrita, você perguntou esse lugar de autor, eu preciso organizar a escrita por blocos, assim. Eu não consigo, por exemplo, escrever o grosso de um texto, de 2 textos ao mesmo tempo. Eu preciso de uma semana para sentar num texto, estruturar, organizar as ideias, voltar às referências, saber o que eu tenho que ler, estruturar. E aí, uma vez que eu tenho a estrutura, a coisa flui e eu consigo escrever na medida em que eu organizo o meu pensamento, né? Então, você perguntou um pouco da rotina. A rotina acho que como de todo mundo, assim, né? É caótica. Eu acho que a gente não sei, às vezes eu fico pensando nas experiências internacionais.
vou criar office hours, atendimentos de tal a tal. Mas não é o que funciona na nossa cultura, né? Assim, pelo menos é a minha impressão, né? Não é como a gente estrutura e organiza. Então, existe um caos que as aulas, para mim, são um espaço muito protegido, assim, muito especial. Existe o espaço da escrita, que nem sempre, eu prometo que ele vai diminuir de centralidade, mas ele é central, porque ele é um pouco quem eu sou, assim, de organizar a minha cabeça e de organizar pensamento. Existe o espaço das leituras, dos eventos, viagens, essas coisas vão se acumulando, além da condução, né, que eu mencionava. E aí eu acho que eu tento organizar um pouco por prioridades. Assim, ó, vou pensar nesse texto até tal dia. Depois disso, eu dedico uma coisa, mas aí cai uma reunião de colegiado, uma reunião de Câmara, 2 reuniões da Comissão de Inteligência Artificial, e aí a gente vai se estruturando. Mas, assim, para pensar um pouco o meu jeito, acho que os espaços da aula e da escrita são espaços especiais onde eu encontro prazer e alegria, assim, do fazer acadêmico. É um autor feliz, porque quem gosta de escrever... Eu acho muito interessante, Ricardo, como eu falei, eu me identifico muito com o modo de o fazer do Ricardo, porque essa coisa da centralidade da escrita, que isso é muito diferente de pessoa para pessoa, mas como algo que é organizador do pensamento, né? E é muito interessante observar que você tem, então, a escrita como algo central, você escreve muito, mas ao mesmo tempo, só retomando aquilo que a gente, da primeira pergunta, o que não significa que você está sempre focado num mesmo desafio, vamos dizer, né, teórico e empírico. Então é a escrita em um sentido que também é muito complexo, né, que ela é organizadora, como você falava, de pensamento e de um fazer acadêmico, né, e achei muito interessante ouvir sobre a aula como esse espaço de algum modo protegido, né? O espaço na universidade, mas na sala de aula como um espaço protegido. É muito interessante. A minha última questão ela é uma questão que talvez dialogue com coisas que você já trouxe, mas eu vou fazê-la porque tem um elemento específico em que a gente não tocou de maneira direta. Então, acho que vale a pena, e depois que o Ricardo responder a essa, eu já passo para vocês. Tá? A gente já falou um pouco aqui, então, né, sobre o fato de que, na trajetória do Ricardo, isso acabou aparecendo a partir das próprias respostas, a inserção internacional, né, o fato de que ele tem conseguido, porque isso não é um desafio simples, manter parcerias nacionais e internacionais em projetos diversos, né, que vão de análise de protestos contemporâneos a formas de reinvenção da democracia, passando por reflexões sobre as dimensões não verbais da política e um livro sobre metodologia de pesquisa, né? Eu pensei em aproveitar essa trajetória do Ricardo para pedir que ele falasse um pouco para a gente sobre 2 coisas, né? Uma delas, talvez ele até já tenha falado um pouco, mas se você quiser acrescentar alguma coisa, é a integração da produção científica nacional em redes acadêmicas internacionais. Ele falou um pouco sobre esse tensionamento do lugar que se espera da gente, mas se tiver algo que você gostaria de acrescentar, talvez até mesmo sobre esses desafios, assim, nós temos agendas também que têm relevância nacionalmente, como é que isso, né, se insere quando se faz parte de redes acadêmicas internacionais, em talvez outros fluxos e expectativas, até do ponto de vista de agendas mesmo, mas a outra questão é que a gente tocou menos, né, é a questão do trabalho coletivo nas ciências sociais. Todos esses projetos envolvem trabalho coletivo, né? Como é que você vê o trabalho coletivo nas ciências sociais hoje e na sua trajetória, claro? Vou começar pelo trabalho coletivo, né? Deixa eu organizar minha cabeça. Preciso escrever. Bom, é curioso, assim, eu acho que nas ciências sociais existem algumas divisões em termos da forma como se concebe o trabalho coletivo.
Acho que tem sub-áreas das ciências sociais, da ciência política mais especificamente, em que o trabalho coletivo está dado um pouco de saída. Quando a gente pensa, por exemplo, em grandes pesquisas de política comparada, você tem uma dimensão da produção coletiva um pouco de saída. Eu acho que existe uma resistência maior no campo da teoria à produção coletiva. E que vem, inclusive, de áreas que nos influenciam, né? Na filosofia, em grande medida, a coautoria é desincentivada institucionalmente. Uma série de colegas falam isso em reuniões de avaliação, da definição. Então, acho que tem essa... E tem muitas pessoas muito legais de produção teórica que produzem individualmente e que não se dão bem produzindo coletivamente pelo tipo de trabalho. Eu acho que eu tive momentos diferentes, assim. Então, tem produção individual e tem uma série de projetos que são coletivos, com várias pessoas aqui presentes, a quem eu agradeço. Eu estou me policiando para não ficar citando um ou outro nome, mas vários agradecimentos coletivos de várias pessoas aqui presentes que participam de projetos. Em que você tem uma escrita coletiva, muitas vezes, você tem um esforço coletivo, que eu acho que dialoga muito centralmente com a ciência. E é sobre isso que eu queria falar. Então, eu vou sair da sua pergunta. Porque tem a ver com... Olha, tem a ver, não tinha pensado nisso. Tem a ver com livro de metodologia e com aula de metodologia. Porque eu também comecei a ministrar uma disciplina que é metodologia 2 no doutorado. E muitas vezes essa disciplina, alunos e alunos chegam muito desesperadas e desesperados, porque quando você toma contato com os manuais de ciência, não tem jeito de fazer aquilo lá não, gente. É tanta coisa, é tanto procedimento, é tanto caminho, é tanto teste, tanta coisa que a ciência necessita para parar de pé, que dá desespero e vontade de sair correndo. E eu acho que muitas vezes eu começo disciplinas metodológicas falando, olha, precisamos entender a priori que a ciência é uma empreitada coletiva, que cada um faz uma coisa muito pequena e que você vai dar conta, vai dar certo. Porque a gente precisa fazer coisas muito pequenas, porque essa empreitadona complexa, ela só existe porque existe um coletivo, né? Então eu penso assim, fiquei pensando sobre isso, eu penso muito, qual que é o meu pequenino papel nessa empreitada coletiva? Eu entendo muito que eu trabalho produzindo hipóteses e criticando hipóteses alheias ou discutindo conceitos. Felizmente que a ciência não tem gente só que nem eu. Já pensou? Não ia para frente. Tem que ter, assim, eu acho que a pluralidade constitutiva do fazer coletivo, que é a ciência, depende de gente fazendo coisas muito diferentes. E que legal quando a gente consegue fazer coisas diferentes juntos, para cobrir coisas que a gente não cobriria sozinhos, né? Então eu acho... E aí, ao longo da trajetória, encontrando diversas parcerias dentro da minha casa, do meu departamento, dentro das redes nacionais, né? E aí, a pesquisa atual tem a participação de pesquisadoras da Unesp, da Universidade Estadual de Maringá, da Universidade Federal de Goiás, da própria UFMG, como é que essas parcerias são estruturadoras, importantes, né? Mas, assim, para abrir também, o que nem sempre, não é o caso desse projeto, a gente fica claro, mas o que nem sempre é fácil, né? Então, acho que você também vai aprendendo com quem que você consegue escrever, o que é interessante, qual que é a possibilidade, qual que é... E esse é um aprendizado. O que conecta um pouco a questão internacional, que eu fiquei pensando, e aí eu dou esse último passo, né? Eu fiquei pensando muito, a gente conversou, obviamente, sobre os pontos, mas por que eu tenho essa questão com a internacionalização? E como que a gente pensa a internacionalização de uma forma mais ampla? Eu acho que eu sempre tive uma inclinação para a internacionalização, porque, como pessoa, me fascina o contato com culturas, com línguas, com pessoas e a minha curiosidade. Então, eu tive oportunidades que me permitiram fazer isso. E pensando nessa questão, eu fiquei rindo e lembrando assim, eu ainda acho fascinante, para mencionar de novo, que durante um pós-doc frustrado, mas o melhor amigo do meu filho, que tinha
na época, 9 anos, era uma criança iraniana em que nenhum dos dois falava uma palavra de uma língua que era comum. Assim, eu acho isso, pessoalmente, eu acho isso muito fascinante, e eu acho que eu sou muito movido por isso, por um desejo desse contato com uma alteridade que se manifesta muitas vezes nesses espaços. Eu acho que, pessoalmente, ao longo da minha trajetória, eu tive a felicidade de construir redes que são de colaboração e de afetos com pessoas que, de alguma forma, se tornaram coautoras internacionalmente, muito presentes, muito fortes, ao longo de muitos anos, em que a gente escreveu livro, em que a gente escreveu artigos, organizou eventos, organizou processos de formação e treinamento, em que isso foi muito importante. E, obviamente, e aqui é o ponto que eu quero chegar, eu acho, obviamente me beneficiando muito de conjuntos de políticas públicas. Mas, obviamente, essa minha trajetória, esse meu desejo e essa minha estruturação, ela está calcada num conjunto de privilégios. Que, para pensar institucionalmente, como é que a gente induz internacionalização, acho que vou parar por aqui, né? Acho que se eu pudesse sugerir ou pensar alguma coisa, eu acho que é fundamentalmente a estruturação de redes orgânicas de produção continuada. Essa questão de, por exemplo, simplesmente trazer um monte de gente, ou o envio, sem a estruturação de possibilidades de sustentação de redes mais orgânicas, como política pública e estruturadora do fazer, eu acho que se isso não é trazido para o centro do debate sobre política acadêmica, sobre política científica, a gente fica sistematicamente indo para um evento ou outro ali, ocupando um nicho aqui e ali, vai e volta, mas sem a possibilidade de construção de redes orgânicas de produção continuada, que aí é que você consegue, de alguma forma, participar da conversa em outros espaços também. Então, era isso que eu diria. Mas obrigado pelas palavras carinhosas, pela discussão e por tudo. Obrigadão. Eu é que agradeço, nós, né? Assim, um privilégio poder te ouvir realmente. Eu vou passar para as pessoas, queria só 30 segundos. É muito legal isso que você colocou das redes orgânicas, né? E porque é isso que permite também, pensando no coletivo, no fazer coletivo da ciência, que estudantes que estão com a gente nos projetos se beneficiem dessas parcerias. Não é uma questão individual de você ir aqui, trazer alguém ali, mas é isso, né? A gente pensar essas políticas nessa orientação. Achei muito, muito legal tua resposta. Ricardo, muito obrigada. Então, gente, está aberto. A gente tem 22 minutos até o tempo de encerramento, então vou pedir para as pessoas fazerem suas perguntas, se possível, de maneira breve, para que a gente tenha o tempo de voltar ao professor Ricardo. Cláudia? Ah, tá, já está aí? Tá. Eu vi Oswaldo. Cláudia, pode começar, Oswaldo. Bom, primeiro, queria dar um abraço no Ricardo, dar os parabéns por essa justa homenagem, e além de ser um grande acadêmico, né, o Ricardo é uma pessoa muito generosa, muito educada e muito gentil, né? Toda vez que ele encontra a gente, você tá bem? Você tá fazendo exercício? Ele morre de medo que a gente infarte, eu acho, né? Então, sempre ele tá preocupado. E a minha pergunta é sobre daqui até você ganhar o prêmio de excelência acadêmica, daqui a uns anos, quais são os projetos agora para o futuro? Quer fazer uma rodada, né? Meu nome é Cláudia, eu sou chefe do departamento em que o Ricardo trabalha, e não é uma pergunta, é um depoimento, né? Assim, me emocionou muito essa conversa. E eu vi o Ricardo chegando no nosso departamento, acompanhei a trajetória, e assim, um enorme privilégio trabalhar com o Ricardo, por tudo isso que ele acabou de narrar aqui. É uma figura educada, generosa, sério, né? Então, assim, é muito, conversando aqui com a minha colega, né? É muito emocionante ver isso. Eu estou realmente emocionada com isso, e acho que, assim, merecidíssimo, né? Essa homenagem aqui hoje. É um prazer, viu? Aqui, olha. Ricardo, também
me somo aí a esse parabéns, né? Tão merecido, assim. Você mencionou duas coisas que me chamaram a atenção. Você falou do pós-doutorado frustrado e você falou de que, às vezes, a gente também encontra pessoas com que não dá certo escrever. Então, eu queria te perguntar o lugar do fracasso, o lugar do erro, o lugar da frustração nessa trajetória. Como é que eles te constituíram? Se tem coisas que te fazem você hoje, a partir desse lugar, que às vezes a gente fala pouco, né? A gente volta, professor. Tem mais alguém? Aí, ó, acho que dá para a gente ter. Pode ser? Você se sente à vontade? Tá. Então, acho que a gente pega mais essas duas e volta para o Ricardo. E se der tempo, a gente abre mais uma rodada. Oi, boa tarde, Ricardo, Flávia. Meu nome é Mário. Eu queria perguntar sobre a internacionalização, mas trocando em miúdos, porque eu estava aqui conversando com o Félix do teu artigo da RBCS, por exemplo, que revisa sobre enquadramentos. Assim, se você tivesse publicado aquele artigo em inglês, teria já é muito uma referência assim para a gente que estudou enquadramentos, mas assim, você hoje faz um cálculo mais racional, assim, em termos de estratégia como autor, né? Vou publicar esse em português, esse em inglês, é mais por causa do objeto empírico, eu acho que vai dialogar, mas de repente eu vou estar com uma... Como é que você faz esse cálculo de perdas e ganhos como autor em termos de língua, né? Por mais que hoje em dia nossos periódicos possam ter em inglês, como é que você... E o que é que você sugere para a gente que tem essa dificuldade? Assim, eu, por exemplo, lancei em inglês um artigo que vai ser sobre discurso de corrupção do pessoal da Lava Jato. Mas quem é que vai ler? Assim, quem, sabe, essas coisas assim. Bom dia, meu nome é Lucas, eu tive o privilégio de trabalhar com o Ricardo, de ser um amigo. Infelizmente, não tive o privilégio de ser aluno, estávamos falando aqui mais cedo, eu e o Xandro, que a gente não teve o privilégio de ser seu aluno. Mas, Ricardo, assim, primeiro, a pergunta vai ter um elogio no meio, né? Você, para mim, é um exemplo de uma pessoa que consegue colocar em prática uma questão de pluralismo teórico e metodológico. Você dialoga com várias teorias, né? Eu estava brincando mais cedo que eu estou adorando a sua skin institucionalista, essa skin que você desenvolveu ao longo do tempo, mas também metodológica, né? E a gente sabe de uma dificuldade que existe em várias áreas. Eu venho mais da área do institucionalista, que é uma área que tem uma dificuldade de fazer esse diálogo teórico e metodológico. Então, queria ouvir um pouco de como você está vendo isso na ciência política brasileira hoje. Isso a gente está cada vez mais fechando, a gente está se abrindo, e como a sua prática, que sugestões você dá para a gente colocar isso em prática, né? Porque eu acho que você faz isso muito bem. Obrigado. E agora a gente volta, né, para poder ficar. Obrigado, gente, pelas perguntas, pelos comentários gentis, pela emoção que eu partilho com a minha colega queridíssima Thelma ali também. Então, vou seguir. Oswaldo, quais os projetos futuros? Eu estou no meio de um projeto que está meio no início, assim, né, que é a discussão sobre tecnologias complexas e democracia. E aí eu acho que essa agenda de inteligência artificial, a gente estava escrevendo o livro na pandemia, e aí a agenda chega com o ChatGPT de alguma forma popularizando e tornando a questão tema público. E aí essa agenda acabou dragando de forma muito eloquente, assim, né, de quantidade de convites, de foco, de discussão, e com uma demanda que é transdisciplinar da necessidade de pensar, trazer para as ciências sociais esse assunto, assim. E essa muito, eu nunca imaginei isso, assim, mas existe uma demanda real, concreta, da ciência da computação por trabalho de ciências sociais que não seja ciência de dados. Existe essa demanda teórica, assim. Então, em termos muito concretos, específicos, eu me vejo muito nessa agenda e tenho me visto um pouco puxado pela agenda de pensar impactos de inteligência artificial na universidade, na vida acadêmica. O que significa produzir pesquisa, extensão, ensino, administração numa realidade profundamente atravessada por essa tecnologia.
E que desafios que isso coloca para a gente, o que a gente precisa fazer como universidade para lidar com esse cenário. Então, teve uma pesquisa super interessante de mapear o que outras universidades produziram de documentos sobre como lidar com a inteligência artificial. É bem contraintuitivo do que a gente costuma fazer a priori, assim. E uma demanda também muito concreta. Hoje eu tenho uma vontade de fazer grupos focais dentro da universidade sobre casos peculiares que estão acontecendo de uso de IA. Tem esse projeto que chegam uns casos desesperados, assim, fulano fez isso, pode fazer? Ciclano está fazendo aquilo, mas está valendo? Eu acho que eu tenho essa curiosidade de como lidar com uma série de... Mas, enfim, questões... Mas eu acho que é um pouco essa agenda mais ampla sobre tecnologia, ciência, política e democracia. Assim, acho que é essa macroagenda que, pelo menos, eu imagino nos próximos anos me puxando, com todas as suas implicações de justiça, né? O debate de racismo algorítmico que o Tarcísio Silva tem feito, o debate sobre os viés de gênero gigantescos, são absolutamente centrais para essa discussão. Então, no fim, a gente está discutindo a mesma coisa, entendeu? Assim, mas puxando para outras questões. Cláudia, muito obrigado pelo seu depoimento gentil como chefe. Então, a gente pode fazer um pedido, né? A propósito, né? Obrigado, Cláudia, muito gentil da sua parte. E dizer que também tem encontrado muitos colegas que a gente partilha afetos, conversas, interlocuções, algumas acadêmicas da mesma área, outros em que a gente não produz junto, mas produz risadas frequentemente no departamento, né? Então, queria agradecer. Clóvis, ótima pergunta. E fiquei pensando assim, né? Eu não sei, porque as frustrações são várias, dispersas. E aí daria para falar assim, de rejeição de artigo, que é uma simples, que é absolutamente comum e generalizada, mas muitas vezes, de forma objetiva ou puramente subjetiva, não sei se é o caso, a percepção de de um não caber num lugar. Será que cabe esse pluralismo, que o Lucas falava, esse pluralismo metodológico? Será que isso é visto como ciência política? Será que o que a área faz como mainstream entende que isso é válido, relevante, ou isso é uma dispersão que caminha para outros lados? Então, muitas vezes, essa entrada em diversas redes, muitas vezes redes são comunidades bastante sólidas e que vivem muito cercadas de si mesmos. Muitas vezes ter acesso a essas comunidades, entrar, discutir, fazer parte, é uma coisa que gera várias frustrações pontuais, alegrias aqui e ali também, quando esses espaços se realizam, mas tem um custo essa vontade de conversar com mais gente, né? De você não estar nesse coração de redes também que são comunidades bastante precisas, pelo menos objetivo ou subjetivamente. Mas, curiosamente, quando você falou de frustração, você puxou pelo pós-doc frustrado, né? Ele foi no meio da pandemia, e aí eu estava fora, e aí veio 2020, e eu já acompanhando um pouco aquilo chegando, e aí foi bem complexo, assim. O Flávio acompanhou de perto o retorno naquele contexto, foi com crianças pequenas, foi bem complexo, assim, e essa é uma frustração, sobretudo por esse valor que eu dou, por essa dinâmica de contato com a alteridade. Então, essa é uma frustração que, sem dúvida, eu carrego. Agora, outra frustração que é delicada foi ser coordenador do programa de pós-graduação. Eu acho, não pode falar essas coisas, senão, né? Mas eu acho que eu não me recuperei. Desde então, sou uma outra pessoa, assim, né? E não melhor. Eu acho, assim, uma rotina, é um peso, é uma quantidade surreal de responsabilidades que são do serviço público, são alocadas em indivíduos que não fazem nenhum sentido. É uma dinâmica da avaliação, que a gente vê tantos colegas se matando por semestres e semestres para dar conta de um processo avaliativo que é absolutamente insano. E essa era a parte que eu gostava ainda, de lidar com a avaliação era a parte que eu gostava. Mas eu acho que tem uma dimensão do fazer, mas que a gente precisa compartilhar, né?
Porque várias vezes a gente escuta assim, eu não vou carregar esse fardo. Mas se não é você que está carregando, é um colega do seu lado que vai sistematicamente carregar esse fardo o tempo todo, né? Então, são essas, do jeito como o nosso sistema acadêmico está estruturado, isso é uma posição meio que inescapável, né? E com uma série de responsabilidades, uma série de coisas legais também, né? Acho que se circular, você conhecer, você conversar com um colega, você trocar ideia, compartilhar as agruras cotidianas da coordenação, mas curiosamente e pensando pessoalmente, não sei se perguntar para a Flávia, o Ricardo deve ter gostado de ser coordenador, não sei se você projeta, mas é uma coisa que... Eu não chegaria tanto para dizer se deve ter gostado, é um pouco demais. Mas é uma coisa que é frustrante no sentido de o que você imagina que será seu trabalho, o que ele se torna em alguma medida e entender que isso é incontornável, necessário, porque a ciência é uma empreitada coletiva que demanda, inclusive, essas coisas que nos deixam ensandecidos, né? Enfim, não sei, tá bom de frustrações? Mas talvez a gente pudesse reelaborar coletivamente também, né? Porque as implicações são muito grandes, né? Não sei se frustração é a palavra, mas você falou outra que me deixou desafios, né? Não teve um problema de uma frustração, mas é um desafio que eu acho que mexe bastante com a gente, assim, ocupar esse espaço, pelo menos comigo. Mário, boa pergunta. Deixa eu pensar. Eu vou dar duas respostas, caminham para lados diferentes. Nem sempre é uma coisa absolutamente estratégica, planejada. E aí o que acontece muito frequentemente é, preciso escrever um texto para Ampox. O texto para Ampox, se ele não estiver pronto, ele vai em português. Preciso trabalhar com essa agenda, esse tema. E aí, muitas vezes, é uma rotina em que você vai, de alguma forma... Mas é claro, e aí eu concordo com você, que tem tipos de discussão que são voltados para audiências específicas e que aí demandam, e aí você tem um pensamento estratégico de elaborar isso especificamente. Pensando em dois textos recentes, um com dois coautores aqui, o Lucas e o Bruno, que estão presentes aqui além do Felipe, que era uma discussão de propor uma visão ecológica de deliberação contra uma visão sistêmica, que é algo que sempre me informou, curiosamente. O Flávio vai assustar aqui do lado. Esse diálogo ele faz muito sentido numa agenda internacional que está debatendo certas questões dessa direção. Talvez ele fizesse menos sentido no Brasil, em que a agenda está com outras questões, outros pontos, né? Então, para te responder, claro que existe esse cálculo de aonde o argumento faz sentido e com que tipo de audiência vindo da comunicação que eu estou interagindo, o que essas pessoas estão discutindo, como é que eu entro nesse debate, como é que eu, de alguma forma, estabeleço uma conexão, e outras agendas que acaba que são fortuitas, né? Então tem vários textos falando, não, queria tanto que isso existisse em português, né? O próprio livro de institucionalismo algorítmico, né, com o Fernando e Virgílio, que ele vai ser traduzido pela UBU. Mas ele nasceu em inglês, e assim, o que a gente mais escuta, ele é um preço impossível que as editoras internacionais praticam e que limita muito o acesso a ele, né? Sem falar que existe uma demanda, uma dinâmica, uma vivacidade de uma esfera pública brasileira que é a pergunta que a gente mais recebe, assim. Então, eu nem sei se ele sendo publicado fora, claro que tem uma questão da projeção do livro, da editora, que foi importante, mas se necessariamente ele tem maior impacto do que se ele tivesse saído em português de cara, que eu acho que Então, acho que é um cálculo que você vai fazendo e vai calibrando, né, ao longo da... E é um cálculo custoso, em alguma medida, disso, assim, né? Que eventos que eu vou fora, que eventos que eu consigo financiamento por fora, que eventos que eu participo aqui nacionalmente, o que eu não posso ficar de fora, qual que é o tipo de interlocução que ali eu contribuo com esse GT, com essa comunidade. Eu acho que essa reflexão a gente vai fazer, assim, do que eu faço, não é que você escreve para o outro só, mas do que eu faço, o que articula e que pode gerar, de alguma forma, curiosidade, interesse com o outro. Essa é uma coisa que, quando possível, eu tento fazer. Mas, às vezes, é uma coisa... Deadline da Ampox é amanhã, já adiaram. O que sai de resumo rapidamente que conecta, né? Então. E Lucas?
Obrigado pela pergunta, Lucas. Achei que você ia falar que, infelizmente, não assistimos o jogo do Galo essa semana juntos. Eu gostaria de registrar aqui, né? Mas, dito isso, fico também feliz, assim como com o comentário de Flávia sobre lugar de professor. Fiquei muito feliz, Flávia, obrigado. Com essa questão do pluralismo, que eu acho que é eu acho que são disputas frequentes de área, assim. E aí eu acho que tem vários desses debates que são travados em muitas arenas, muitas vezes em congresso, muitas vezes em sala de aula, muitas vezes em espaços institucionais, né? Que eu acho que primeiro é como é que se percebe o que é pluralismo. Eu acho que frequentemente se fala assim, olha, adota um pluralismo e no pluralismo cabe isso. E eu acho que muitas coisas que são, para quem trabalha com teoria, para quem trabalha com abordagens interpretativas, frequentemente não entra como considerado dentro do que se entende como pluralismo. E aí, nesse sentido, eu acho que incorporei essa bandeira algumas vezes, né? Então, vamos produzir um livro de metodologia? Vamos nas disciplinas metodológicas, vamos incorporar esse pluralismo, assegurando, de fato, visões diferentes e que têm os seus lugares resguardados e que, felizmente, existem desde seus lugares, né? Então, isso para mim é particularmente importante. E também, voltando à pergunta do Mário, e também assim, uma estratégia de sobrevivência. Também falando desse lugar, eu dependo fortemente do pluralismo para, de algum modo, existir nesses espaços. Mas que eu, de fato, acho que, pensando a ciência como empreitada coletiva, nós precisamos disso, assim. E acho que a gente tem construído, acho que faz parte da dinâmica essa questão, né? Mas concordo com você sobre, assim, minha leitura sobre essa questão e minha tentativa de construção nesse espaço de defesa de pluralismo teórico e metodológico. Gente, a previsão é terminar a sessão até 12h15, são 12h13. Então, eu até pensava em abrir mais uma rodada, mas eu acho que a gente não teria condições, né, Ricardo? A não ser que alguém queira só pontuar algo muito brevemente, mas acho que a gente precisaria mesmo finalizar a sessão, porque tem os grupos de trabalho 1h30, né? Eu queria agradecer demais ao Ricardo, foi realmente um privilégio poder te ouvir. Eu conheço o Ricardo há tantos anos, mas foi tão interessante poder ouvi-lo aqui, diante dessas questões e nesse espaço realmente muito legal, e agradecemos, né, a Ampox mais uma vez, né, na pessoa da professora Mariana Chaguri, professor Adriano Codato, e a todas as pessoas que estiveram aqui hoje. Muito obrigada, muito bom ter vocês aqui. Até as próximas atividades, então, gente.